Você já teve dúvidas na hora de escolher uma empresa de turismo para fazer a sua viagem, fechar o seu pacote? No quesito confiança? Eu tenho certeza que sim, né? Então aqui eu tenho 12 dicas para você de como você escolher bem uma agência de turismo para a sua viagem internacional em grupos. Acompanhe nesse vídeo. A primeira dica que eu vou passar para você é o endereço físico. A empresa ao qual você está pesquisando, querendo fechar negócio, ela tem um endereço físico ou é só virtual? Só está na internet. Se ela não tem um endereço físico, é um ponto negativo. Porque uma viagem internacional onde você vai colocar dinheiro, né? Isso custa caro, uma viagem internacional em grupo, onde você não tem um lugar que você possa ir olho no olho conversar com as pessoas ou resolver problemas. Fica só na internet na hora de resolver problemas. Quando é só pela internet, só por telefone, só por e-mail, só por WhatsApp, é pior ainda. Então, se a empresa que você está procurando para a sua viagem internacional é só de internet, ou seja, é virtual, um ponto negativo. E eu aconselho você a não fechar o seu pacote se você não tem um lugar que você possa ir e conversar pessoalmente. Segundo item, tem que ter registro na Embratur. Mas atenção, registro ativo. É item obrigatório. Se não tem registro na Embratur, nem feche o seu contrato. É um absurdo. Carlos, mas é verdade que tem pessoas que empresas que não têm registro na Embratur? Olha, vencido. Muitos. Então não feche, porque são pessoas que não têm idoneidade. Se nem o registro da Embratur, ela mantém ativo. Ok? Então, segundo item, checar se a empresa tem registro na Embratur. E se o registro está ativo e se está no nome da empresa, porque às vezes ela vai utilizar o registro de outra empresa. E no futuro, problema qualquer, quem é que você pode acionar na justiça? A outra empresa, a qual está utilizando o número de Embratur dela, mas não, eu só emprestei o registro da Embratur para ela, ou para ele, ou para essa agência. E a agência, por sua vez, também vai... Olha, isso é um problema. Então, se uma empresa não tem registro próprio dela, é um ponto negativo muito grande para você não fechar o seu contrato com ela, ok? Empresas que utilizam nome de terceiros, tanto do número da Embratur, quanto do CNPJ. Isso acontece muito, porque às vezes tem assim, pessoas que acham que conhecem de turismo, porque foi guia, porque trabalhou em outra agência, então sai, faz um acordo com outra empresa, que ela possa utilizar o CNPJ e o registro da Embratur, mas ela vai trabalhar na casa dela. Enfim, um escritório né? E vai usar registros de terceiros. Se você perceber que o registro não é do endereço ao qual ela diz que está trabalhando, significa que é de outra empresa. Também não feche o seu contrato. É problemas futuros que você vai ter. Para você fechar um pacote de turismo internacional, que custa em torno de 20, 25, 30 mil reais, que seja, você tem que fechar o pacote com uma empresa onde você pode ir conversar, olho no olho, tomar um café e ter certeza que aquela empresa existe, que o CNPJ é dela e que o registro da Embratur também é dela e tudo está ativo. Está vendo que tudo tem que estar atrelado na documentação de uma empresa que trabalha nesse nível internacional? Então é muito importante a dica para você de CNPJ da empresa e de registro na Embratur. Quarta dica, cheque a situação da empresa perante o Serasa, o SPC e o Reclame Aqui. Eu falo Reclame Aqui porque é o mais utilizado, né? Eu nunca frequentei as páginas do Reclame Aqui na internet. Nunca. Nunca tive uma reclamação no Reclame Aqui ao longo desses 25, 26 anos.
Porque eu cuido de um nível para que isto não aconteça. Eu não gosto de ficar em saia justa. Se eu tiver um problema lá fora, que nem que não seja causado por mim, caprice, mas que deu errado, qualquer coisa, eu prefiro resolver aquele problema para o grupo, aportando mais dinheiro para resolver aquele problema e não cobrando nada do grupo do que ser passível a ações judiciais e etc. Então, pesquise Serasa, se a pessoa tem um bom crédito. Pesquise o SPC, se a pessoa também tem um bom crédito. E o Reclame Aqui, se ela está nas páginas do Reclame Aqui. Eu sei que tem empresas aí internacionais, concorrentes meus, que são frequentes, são fregueses do Reclame Aqui. Se ela resolveu as reclamações que estão lá, se ela deu atenção, se ela demorou a resolver, se ela não resolveu, se a pessoa não tem razão, você vai ler lá os comentários e analisa o nível de confiança que aquela empresa possa ter. Ok? Cheque o CNPJ, verifique, essa é a quinta dica, verifique se o registro está ativo do CNPJ. Eu tive um problema com uma agência de Manaus, que o registro dela não estava ativo. E queria ser representante nosso em Manaus, mas o registro não estava ativo. Então, isso pode acontecer. Então, uma pessoa que quer trabalhar honestamente tem que estar com seus documentos ativos, para qualquer um que cheque possa falar, puxa, a empresa tem todos os seus registros e os seus documentos ativos. Porque no turismo internacional, onde você aporta muito dinheiro, você tem que ter essas certezas. Eu conheci uma pessoa que tinha um supermercado numa cidade grande do interior aqui do estado de São Paulo, não vou dizer onde é, mas ele simplesmente resolveu vender viagens em grupo para Egito e Israel, e o CNPJ que ele utilizava era do mercado dele. Inclusive, tinha uma salinha lá no mercado dele, onde ele vendia os pacotinhos dele. Quer dizer, era um clandestino. E quando você tiver um problema com um CNPJ que não se refere a turismo, a quem que você vai acionar? Nesse caso aqui, por exemplo, o mercado. Tá? Agora, a lei diz que registro de CNPJ para questões de turismo tem que ser exclusivamente de turismo e especificado o que ela faz, se é operadora, se é internacional, se é nacional, tem que especificar, ou seja, tem que ter registro sobre o que ela faz e não pode usar registro de uma outra atividade para trabalhar com turismo. Faça uma pesquisa na internet do CNPJ, faça pesquisa do Serasa, SPC, Reclama Aqui é fácil, mas tem empresas na internet que checam o CNPJ para você cobrando R$15. Checa também o Serasa, o SPC, cobrando aí R$10. Ou se você tem um advogado amigo, peça para que ele faça essas checagens. Olha, estas checagens que eu falo para você fazer, para você ficar tranquilo quanto à empresa que você vai comprar o pacote, vale para mim também, Caprice Turismo. Pode fazer estas checagens conosco também. Tenho certeza que você não vai ter surpresas ao fazer essas checagens conosco também aqui da Caprice. Sexta dica, procure se a empresa tem processos na justiça e se tem, a que se refere? Foi ela que deu causa? Ela foi culpada? Ou ela está sendo processada? Se ela está sendo processada, ela ganhou? Porque às vezes uma pessoa resolve processar uma empresa e ela perde. Ela não tem razão. Ela acha que ela tem razão, mas não tem razão. Eu tenho, acho que, não lembro, 2 processos na justiça que eu ganhei. Uma pessoa que viajou resolveu achar que nós estávamos errados num detalhe durante a viagem, e na realidade nós estávamos certos, ela que estava errada. Ela simplesmente resolveu abrir um processo quando voltou de viagem. Claro que ela perdeu o processo, não teve... A sentença da juíza foi clara, que ela não tinha razão naquele tipo de abordagem. Ela perdeu. A outra é de uma agência nós processamos. Nós sofremos um processo de um grupo, de uma agência de turismo de Santa Bárbara do Oeste, aqui no interior do estado de São Paulo. Eu posso dizer isso porque nós somos honestos, nós não demos causa. Se uma agência me representa, eu sou responsável solidariamente com ela. Então essa agência vendeu um pacote e nós fizemos a operação internacional para esta agência. Então, quando eu faço operação internacional para uma agência, eu passo todas as informações para a agência e a agência passa as informações para os seus clientes. O status quo não permite que eu entre direto em contato com os clientes da agência.
Ela me pede, ela me solicita, eu passo as respostas, ela tem que passar tudo isso para os clientes. Mas uma resposta que nós demos a ela de uma solicitação que a agência fez para o grupo, ela não passou para o grupo. Ela resolveu mudar a data da viagem, e eu informei a ela que mudando a data ia perder o hotel de Paris que nós havíamos reservado, teria que reservar um outro, e nessa data que ela pediu, estava coincidindo com uma feira, a Fashion Week de Paris, e se mudasse para a data que ela queria, eu ia perder o hotel bom que eu havia reservado e teria que reservar um outro hotel que era um pouco inferior, mas estava no mesmo preço porque não tinha mais hotel em Paris por conta da Fashion Week, estava lotado Paris. Então ela teria que passar essa informação para o grupo e ver qual era o feedback do grupo. Só que ela pegou para ela e não passou informação para o grupo. E nós achávamos que o grupo estava sabendo dessa mudança de hotel. Chegou em Paris, o grupo ficou muito descontente com a mudança de hotel, né? Que no roteiro estava escrito tal hotel, e foi outro. E Lara simplesmente disse que a culpa foi da Caprice, que mudou o hotel e não avisou ela. Claro que o grupo processou ela, e nós, como responsabilidade solidária, pela lei, né, existe isso, também fomos arrolados no processo. Os clientes, obviamente, que ganharam, porque ela não avisou os clientes, eles tinham razão. Então, o erro foi dela, mas nós fomos como responsabilidade solidária. Então, eu estou dizendo para você isso, porque você vai procurar, você vai achar, e eu estou dizendo, de coração aberto, que nós nunca demos causa para sermos processados. Graças a Deus, em 26 anos. Agora, tem muitas empresas aí que foram processadas por negligência, por abandono, por vender uma coisa, vender um produto aqui e lá nos dias de viagem entregar outra. Então é muito importante você pedir para um advogado que pesquise na justiça que tipo de processo, se tem, né? E que tipo de processo essa empresa sofreu, se perdeu, se ganhou. 7ª dica, olha, oferta de pacotes em reais. Se você viu que uma empresa anunciou um pacote em reais, tome cuidado, é um ponto negativo, que eu vou explicar para você quais são os problemas quando se anuncia um pacote em reais. Eu vejo empresas que anunciam pacote em reais para daqui 18 meses, para daqui 24 meses, para daqui 36 meses pagando em reais, sem correção. Ou seja, você começa a pagar hoje e viaja daqui 18 meses. Paga em reais. Você começa a pagar hoje e viaja daqui 24 meses, 24 parcelas em reais. Você começa a pagar hoje e viaja daqui 36 meses, parcelas em reais. Mas notem que os custos internacionais para pacotes internacionais são em dólares. O aéreo é em dólar. As taxas de embarque são em dólares. Os hotéis, ônibus, alimentação, guia lá fora, todo o custo do terrestre são em dólares. Como que eu tenho garantia que eu vou dar um pacote para você em reais, anunciar em reais, e lá na frente, quando for dar embarque para o grupo, eu vou ter dinheiro em dólares correspondente aos custos para embarcar o grupo? Obviamente que eu não vou dar embarque. Infelizmente, os maiores canos, entre aspas, calotes, deixaram de dar embarque em grupos no Brasil. Canos em grupos, são calote, né? De agências de turismo em grupos, foram de agências que anunciaram pacotes em reais. E quando chegou próximo da viagem, depois de 1 ano e meio, ou 2 anos, ou 36 meses, a empresa, quando pegou para converter para dólar e pagar lá fora os fornecedores, pagar o aéreo, ela não tinha dinheiro porque o dólar subiu e corroeu os reais que ela recebeu ao longo desses meses. É uma irresponsabilidade empresarial nesse setor anunciar pacote em reais para uma viagem internacional. Ah, Carlos, como você faz então? Olha, eu até posso anunciar um pacote em reais se eu estou há 4, 5 meses do embarque. Às vezes eu posso fazer isso. Mais do que isso, não. Agora, eu posso também hoje para você fazer o seguinte, olha, hoje você converte para reais o valor do pacote em dólar e você paga 10, 8, 7 parcelas em reais. Mas eu converto no câmbio do dia que você fechou o contrato.
Porque aí o risco é menor. E também o máximo que a gente faz é em 10 vezes. Porque aí eu tenho uma certa garantia. E não é para todos os pacotes, não. Tá bem? Agora, anunciar em 18 meses, 24 meses, 36 meses, 15 meses que seja, jamais você vai ver a Caprice fazendo isso, porque nós temos responsabilidade com as pessoas. Você paga em reais, e qual é a garantia que você vai ter que eu, como empresário, em 36 meses, em 24 meses, em 18 meses, não usei o seu dinheiro e quando você for sair na data da saída do seu grupo, eu vou ter dinheiro para embarcar você. Ou você pagou antecipado em 18 meses, 36 meses e o dólar não corroeu porque os reais, porque o dólar subiu. Quem garante que isso não vai acontecer? Então é uma temeridade, é uma loteria a pessoa que paga um pacote antecipado em reais em 1 ano e meio, em 2 anos ou em 36 meses. É um grande ponto de interrogação se o grupo vai sair mesmo. O correto é pagar as mensalidades em dólar convertido para o câmbio do dia, como nós fazemos aqui na Caprice. Aí eu tenho certeza de que eu estou recebendo o câmbio corrigido. Então você recebeu oferta de pagamento a perder de vista em reais, isso em negócios não existe. Cuidado. A oitava dica. A empresa tem ou não experiência? Como você vai saber se a empresa tem experiência ou não? Você percebe nas entrelinhas do primeiro atendimento, o segundo atendimento que você está travando com a empresa, você percebe nas respostas. As respostas vagas, eu olho para cá que eu tenho um monitor aqui, onde eu fiz umas marcações, para não esquecer de alguns itens. Nas respostas vagas e genéricas que elas dão para você, você percebe ali. Se você fez uma pergunta e ela disse, olha, eu vou ver, vou perguntar, eu vou verificar, posso te passar o e-mail depois, posso te passar um WhatsApp depois com essa resposta. Olha, uma pessoa que vende um produto, principalmente esse que é de um valor agregado bem alto, tem que saber o que está vendendo. Tem que saber estar na ponta da língua as respostas para as perguntas. Aqui na Caprice, meus funcionários não começam a vender, depois do treinamento que eu dou aqui, sem que viaje comigo para Egito e Israel, que é o maior número de grupos que eu tenho. Tem que viajar para sentir o que é uma viagem internacional, para saber falar. O dia a dia, como que é os hotéis, como que é a alimentação, como que é as conexões, como que funciona a estrutura da viagem durante os dias de viagem, para saber dar respostas precisas para as pessoas. Então isso é fundamental. A agência, o vendedor, o agente de turismo ter experiência sobre aquilo que ela está vendendo. E assim tem dado certo. É um gasto, não encaro isso como um gasto, encaro como um investimento, levar funcionários para viajar, para ter conhecimento de causa daquilo que vai dizer para as pessoas. O nono item, a nona dica, é mentir sobre números. Tem muitas agências que mentem sobre números que ela leva, por exemplo, no meu nicho de mercado, Egito, Israel, por ano, ou Turquia, ou Grécia. Olha, nós levamos 1.000 pessoas por ano para Israel. Nós embarcamos 1.500 pessoas. Eu vi agora uma influencer falando, ela fez uma viagem com uma agência de Campinas, dizendo que a agência levou 2.000 pessoas o ano passado para Israel. E não é verdade, porque eu conheço como funciona isso. Então elas inflam os números que ela fala, eu levo 1.000 pessoas por ano, eu embarco 2.000 pessoas por ano. Essas agências não têm esses números. Dizem isto para influenciar você a fechar com eles. Nossa, essa empresa tem esse número, então é uma empresa experiente, é uma empresa que tem know-how, é uma empresa que está no mercado e é forte. Olha, ela pode ser forte por outro motivo, mas não porque ela conseguiu levar 1.000 ou 2.000 pessoas. Nós temos no Brasil hoje apenas 4 empresas líderes de mercado. E eu vejo na internet, eu pesquiso muito na internet meus concorrentes, o que estão fazendo, o que estão falando, o que estão vendendo, o que estão praticando, que preços estão praticando, como é que eu estou no mercado. Gente, o que eu vejo de agência falando que é líder de mercado no Brasil,
para o nicho que eu trabalho, né? Israel, Egito, Jordânia, essa região, olha, que quase todos falam que é líder de mercado. É impressionante como que utilizam isso facilmente. Nós temos 4 líderes de mercado no Brasil. E graças a Deus, nós, na Caprice, a Caprice Turismo, encontra-se entre essas 4. E eu tenho como provar isto. Claro que não vou abrir minha contabilidade, mas não precisa abrir a contabilidade para provar isso. Eu tenho como provar os meus números ao longo de 2012, por exemplo, 2012, 2013 para cá, eu tenho como provar os meus números anualmente. Teve ano que eu levei 1.050, 1.100 pessoas para fora do Brasil, para Israel, Egito, Jordânia, Turquia, Grécia. 800, 900, 700, um ano ruim 500, 600. E agora, no pós-pandemia, para esse ano agora, nós já estamos, 2023, nós já estamos com 15 grupos agora de janeiro, nós estamos em fevereiro, de janeiro a dezembro. Para o ano que vem, 2024, nós já estamos com quase 30 grupos praticamente. Vamos chegar a isto, 30 grupos. Então nós somos um dos líderes de mercado. E eu tenho como provar. Quando você vier, peça para essa agência que está tentando influenciar você com números, para você ver que eles são gente do mercado, forte. Peça para provar os números que ela está dizendo. Tenho certeza que ela não tem como provar, porque eu sei. Gente, Israel é um país muito pequeno. E eu sou muito conhecido em Israel por operadores israelenses. Geralmente essas empresas que falam que são líderes de mercado, a maioria delas trabalha com 2 ou 3 grandes operadores de Israel, são os que eu trabalho, são meus amigos. Eles me contam quem são os líderes de mercado, eles me contam os números de agências do Brasil, as mais conhecidas, que eles levam para Israel. Eu sei quem são agências que têm 200 passageiros por ano, 300, 150. Eu sei que tem 400, eu sei que tem 500. Acima disso é muito difícil. Poucas agências têm acima de 500 passageiros por ano. Poucas. Eu estou nesse nível de acima de 500. Graças a Deus, depois de 26 anos de mercado e de seriedade. Então, cuidado quando a empresa infla os números para você. Ou você vê na internet e você fica influenciado porque viu na internet que ela tem aqueles números. E na realidade isso não é verdade. Poucas empresas no Brasil, 4, têm esses números. E as 4 não tem nenhuma abaixo de mim, de Jundiaí, para o interior do estado de São Paulo. Tá bem? Isso eu posso garantir para você. Número 10, que eu já até falei no número 9, que é dizer que é líder de mercado e não é. Usam isso com uma facilidade tão grande que chega a ser ridículo, né? Nós somos líderes de mercado. Eu vi uma agência tão pequena na internet dizendo isso, eu conheço até a dona, né? Que, gente, tem 4, 5 grupos por ano para Israel e fala que é líder de mercado. Eu tenho até dó, porque as pessoas mentem achando que do outro lado da tela não vai ter pessoas que sabem exatamente os números dela. Eu vivo em Israel como eu vivo no Brasil. Eu já fui 137 vezes em Israel e eu tenho como provar o que eu estou dizendo. Um dia se você vir na Caprice e quiser contar, eu tenho aqui 10 passaportes, tem 11, com validade não está aqui, está em casa. Tem selos, 54 selos de entrada no Egito, só eu. E quando Israel carimbava o passaporte, dá para contar também os selos. Hoje eles dão aqueles papelzinhos à parte de visto, ali você perde alguns. Mas eu tenho 137 entradas em Israel ao longo de 26 anos. 54 de entradas no Egito, 28 entradas na Jordânia. Eu sei exatamente o que eu estou falando. Estou falando eu, não é que eu tive só 54 grupos para o Egito, ou 137 grupos para Israel, ao longo desses 26 anos. Eu tive muito mais do que isso que guias levaram. Eu estive esse número, mas eu tive muito mais grupos do que isso ao longo desses 26 anos. Então, são mais de 15 mil pessoas embarcados pela Caprice. Está chegando quase a 16 mil embarcados pela Caprice ao longo desses anos. Então, eu exploro muito isso, porque não adianta ficar falando que eu tenho... E as pessoas gostam de inflar, de faltar com a verdade nos números para influenciar você a viajar com eles. Tá bem? Então, quando vê falar uma empresa que é líder de mercado, é um pontinho negativo, está querendo influenciar você. Péssima organização é a 11ª dica. Ok? A empresa que tem... Como você descobre que ela tem uma péssima organização? Olha, você já percebe já nas informações e no contrato, nas trocas de papéis,
é uma empresa confusa, são situações confusas que ela não consegue mostrar para você que é uma empresa organizada. Imagina lá fora os problemas e perrengue que você poderá estar exposto, e a viagem do seu sonho que você pagou um valor considerável, e com a péssima organização aqui perante você, já na organização do grupo, já na organização da viagem, a organização esta é ruim, é deficitária, é péssima. E você está vendo isto, ainda vai viajar lá fora. Se aqui é ruim, lá é pior. Se aqui ela não tem um bom know-how, lá fora é bem pior. É por isso que os perrengues lá fora acontecem. É por isso que lá fora deixa a desejar, a viagem tem problemas, porque se era má de organização aqui, você imagina lá fora como vai ser a organização dela. Então, se você percebe que as informações são enroladas, são desencontradas, são demoradas, né? Se a papelada de contrato, etc., está totalmente desconexo e enrolado. É uma empresa que tem uma organização muito ruim. Lá fora, isso é pior. Isso é um ponto negativo para a empresa também. 12º item, ou seja, 12ª dica. Respostas demoradas. Se o seu e-mail, o seu WhatsApp, se a sua solicitação que você fez para a empresa, seja qual for, é demorado, cai fora, porque lá fora vai ser pior a organização dela. Aqui na Capricho nós temos um lema, e eu cobro isto: não vá embora no final do expediente sem antes ter respondido todas as perguntas que chegaram por e-mail ou por qualquer outra forma, ou por WhatsApp ou por telefonema. Não deixe de telefonar, se você prometeu. Se tem uma pergunta que nos mandaram por escrito, seja qual for o meio, responda antes, não deixe para amanhã. Porque a pessoa que fez a pergunta quer a resposta hoje. Às vezes eu faço consulta, eu tenho um e-mail que não me identifica quem eu sou, para ver como está o meu concorrente. Passo perguntas para ele. Olha, por incrível que pareça, tem perguntas que demoram uma semana para ser respondido no meu e-mail, primeiro e-mail. Olha, tem que ter respeito com as pessoas. Se você escolheu a minha empresa para viajar, a Capricho Turismo, eu tenho que tratar bem, tenho que dar as respostas rápidas, em detrimento a tantas outras possibilidades, tantas outras empresas que tem no mercado. Você escolheu a minha empresa para viajar e eu ainda vou embora sem responder o seu e-mail? Aqui nós temos um lema: não vá embora antes de responder a todas as perguntas. Não deixe as pessoas esperando a resposta. E o que eu tenho visto por aí é que e-mails meus para empresas concorrentes demora até uma semana para ter resposta a uma pergunta que eu fiz. Justamente para ver como está o nível. Então, se a resposta não é rápida, é demorada, é um descaso. Um descaso da pessoa com você. Então, é um ponto negativo para essa empresa com você, tá bem? Eu lembrei de mais uma dica, a 13ª. É sobre guias. Aqui na Capricho nós temos 10 guias profissionais praticamente à nossa disposição. São freelances. Nós não trabalhamos com guia amadores que não seja credenciado pela Embratur para viagens internacionais, cujo a exigência da Embratur do curso que os guias fazem é pelo menos o inglês fluente. Então aqui na Capricho todos os guias têm a carteira da Embratur profissional e fluente em inglês. E tem guias que é fluente em 2, 3 línguas. Agora, grande parte das agências, para não ter o gasto com o guia profissional, que o custo de um guia profissional é em torno de $250 ou euros por dia de serviço, 10 dias você veja o preço que fica. Não querem gastar isto? Então envia um funcionário da agência para acompanhar o grupo. Agora, que experiência que esse cara tem? Que responsabilidade a agência tem mandando esse cara? Se tiver algum problema lá fora, ele não tem como resolver porque ele não tem experiência, não sabe, não é guia. É um burocrata que está acompanhando o grupo. E acontece problemas, cara? Sim, acontece. O guia está lá para resolver isso. Para acompanhar a pessoa, para resolver todos os problemas, para ser o burocrata da viagem. Ele não é o guia de informações. Para isso temos um guia em cada país em português. Então o guia que vai daqui tem que obrigatoriamente ser português. Certifique com a empresa.
ao qual você está consultando, se os guias que o guia que ela vai utilizar para levar o grupo daqui para o seu destino, se é guia profissional ou se é funcionário da agência. Porque se é funcionário da agência, é um ponto negativo para a empresa. Ok? Então, foram 13 pontos aí importantes de informações que você deve checar para você que vai dispor de um grande volume de 20, 18, 20, 25 mil reais, até 30 mil reais de um pacote que vai de 18, né, a 30 mil reais, dependendo do destino, vai pagar isso para a empresa e você tem que ter certeza que a empresa para a qual você está destinando valores, pagando valores, ela tem idoneidade moral e é uma empresa séria para receber o seu dinheiro. Ok? Bem, se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. E se você tem um amigo que está procurando por uma empresa, passe esse áudio para compartilhe esse vídeo com ele ou com ela, para que ela possa também tomar esses cuidados e escolher bem uma empresa na hora de fazer o seu contrato de viagem. Ok? Continue nos acompanhando, que aqui você sempre vai ter ótimas dicas de viagem e bons vídeos de conteúdo histórico e de lugares aí pelo mundo. Ok?